bem-vindo, Rafael. O palco é todo seu. Obrigado, obrigado. Boa tarde a todos. Espero que estejam acordados aí. Prometo que a apresentação não vai ser muito demorada, não vai ser chata. Vou tentar manter o nível dos meus companheiros, dos meus colegas aqui. A apresentação simplesmente sensacional, né? Espero que vocês gostem. Caso vocês não gostem, espero que as cadeiras estejam parafusadas, porque até umas semanas atrás cadeirada estava na moda, né? Então, segurar, vamos tentar ver aí o que dá para fazer. Beleza, pessoal? Brincadeiras à parte, prazer aqui, é uma honra imensa poder estar aqui neste palco, poder falar com vocês, explicar um pouquinho da inteligência artificial. Para quem não me conhece, já trabalho um pouco, já há um tempinho já na área. Na verdade, basicamente, meu primeiro emprego já foi com cibersegurança e recentemente, eu acho que metade das palestras ou das apresentações que vocês devem ter visto nos últimos meses, alguma delas, ou pelo menos 50%, falam de inteligência artificial, né? Então, a ideia aqui não é falar nada muito avançado, a ideia é explicar para vocês, para deixar vocês entusiasmados com o que vem pela frente e como estar preparado, né? Afinal de contas, inteligência artificial, todo mundo fala, é muito interessante, tá? Não tem nada a ver com os produtos que eu, representando a Splunk, aqui nós entregamos ou oferecemos. A ideia aqui é vocês entenderem quais são os desafios na nossa perspectiva quando nós vamos falar com os clientes, tá bom? Então, inteligência artificial, estou preparado ou não, né? Vamos equilibrar tudo isso. Então, pessoal, queria começar aqui só para falar um pouquinho, né, da nossa... Eu costumava falar que essa era a principal missão da empresa, mas aí eu comecei a entender com o tempo que essa é a nossa missão como ser humano, né? A gente viu aí nos últimos meses, ou pelo menos nos últimos anos aí, que a humanidade passou por diversas provações, por diversos desafios, e nós começamos a entender que nós estamos aqui para tornar o mundo mais resiliente, né? Para construir esse mundo resiliente, nós precisamos entender e falar de pessoas. Amei sua apresentação. Então, assim, a gente tem que entender que sempre, do ponto de vista ou de fabricante, ou de cliente, ou como pessoas, nós sempre estamos falando de seres humanos. Nós não fazemos negócio com máquinas, nós fazemos negócios com pessoas, Nós aprendemos, eu até brinco bastante, para começar logo aqui falando sobre o principal tema, que antes da pandemia era quase que um crime, né? O gatinho aparecer em cima da mesa, o cachorro latir atrás, a criança entrar com a fralda caindo, né? Falando que fez alguma coisa. E depois da pandemia, como todo mundo passou por isso em algum momento, praticamente, as pessoas entenderam, né, que acontece com todos. Então, nós passamos a ser mais humanos. Então, a inteligência artificial está aí para nos apoiar, para nos ajudar. Então, ela sempre tem que estar alinhada com todos nós, com os nossos objetivos da empresa e por aí vai. Tem que ser nosso braço, tem que ser um braço estendido. Ela não pode ser, né, o principal ponto ali. Eu vou explicar para vocês o porquê, tá bom? Então, nós sabemos que existem diversos desafios que nós precisamos enfrentar todos os dias trabalhando com empresas, né? Seja no mundo do cybercrime, ou qualquer ponto de vista de segurança, ou de infraestrutura, seja lá qual for, nós precisamos estar atentos a todos esses desafios que nós vemos, né? Então, todos esses desafios, eles incluem algumas coisas, né? Como a falta de visibilidade, certo? Quem não quer usar a inteligência artificial para ter visibilidade daquilo que você não tem hoje, é muito utilizada, a gente pode citar alguns casos práticos. O aumento, né, da plataforma de ataque, porque antigamente o pessoal falava, né, de perímetro. O perímetro, nós temos que cobrir o perímetro. Aí, recentemente, eu estava falando com um cunhado meu, que ele deve ter os seus 20 e poucos anos, mas ele pegou e comentou comigo, ele falou, perímetro? Como assim? Mas por que vocês estão falando de perímetro? Porque hoje não existe mais perímetro, né? Quando a gente começou a falar de ISA Server, de um monte de coisa ali, ele, nossa, eu nunca ouvi falar disso. Acho que entreguei um pouco a idade, mas assim, de uma forma geral, ele começou a entender, né? E eu comecei falando com ele, falei, poxa, é verdade, não tem mais perímetro, né? O perímetro está na ponta dos nossos dedos, o perímetro está no nosso celular, o perímetro está no nosso computador e por aí vai, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho disso. E falando de segurança da informação, um dos grandes desafios ali é a modernização do SOC.
quando a gente fala com os clientes, o maior desafio não é ter um SOC em si. Tem muita empresa, se você falar com eles, eles têm um SOC. Eu tenho um SOC, eu faço isso, eu faço aquilo, eu trabalho de uma forma ou de outra. Mas o grande desafio é como esse SOC é regido. Aonde está a linha tênue ali, onde eu vou trabalhar com inteligência artificial para ajudar os meus analistas e aonde eles têm que entrar com as ações deles. Então, a pergunta que fica é, você está preparado para usar inteligência artificial hoje no seu ambiente? Uma das coisas que as pessoas mais falam para a gente, poxa, Rafael, eu queria muito que a inteligência artificial me ajudasse, orquestrasse tudo, fizesse tudo. E aí a gente começa a perguntar algumas coisas de processos definidos. Seja para orquestração, para automatização, para usar inteligência artificial para fazer algumas coisas, vocês têm que entender que ela, na maioria das vezes, ela vai fazer exatamente o que você ensina. A inteligência artificial, ela sabe o que nós ensinamos para ela. É isso. Ela nada mais é do que uma base de dados que vai coletar informações, vai correlacionar todas essas informações e daí vem a inteligência dela para ela poder fazer alguma coisa, para ela tomar alguma ação. Mas tem um ponto aí, tem um pequeno ponto que nós devemos considerar durante todo esse processo, durante todo esse trajeto, que eu acho que eu já citei algumas vezes aqui durante esses poucos minutos, que é o quê? Pessoas, né? Nem sempre. Será que o momento que eu estou tomando aquela ação realmente é para tomar aquela ação porque simplesmente está num processo? Quem nunca ouviu falar da palavra exceção, né? Então, quem tem filho aí já ouviu muito a palavra exceção, né? A gente estava falando de burnout, eu vou falar para vocês, burnout é ruim, mas eu queria aqui, a minha admiração imensa por todas as mulheres que eu vou falar para você, pessoal. Burnout é você ver uma criança pequena grudada que ou está ligado no 220 ou exigindo atenção, está acordado e por aí vai, né? Isso é o verdadeiro burnout. Sem criar polêmicas, nós sabemos que existe, né, que tem essas situações e eu torço para que a gente cada vez mais possamos evoluir como seres humanos para poder evitar esse tipo de situação, mas era só uma vírgula aqui porque realmente são verdadeiras guerreiras, né? Mas, de uma forma geral, é se atentar a essas exceções. Então, às vezes, você criou um processo, colocou a inteligência artificial para executar alguma ação que talvez naquele momento não é o ideal. Não é o ideal, tá bom? Então, isso tem muito a ver com riscos e com os benefícios. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Falando com alguns clientes, às vezes a gente coloca algumas automações para serem feitas, né? E alguém talvez já tenha tido a oportunidade de ver o que acontece com uma empresa quando que ela tem capital aberto e sofre um ataque cibernético. Quem teve a oportunidade de ver o que acontece com as pessoas envolvidas ali, nas salas de war room, ou até ver o que acontece no impacto do mercado, de ver o que pode impactar, que a gente fala dos prejuízos tangíveis e intangíveis, né? Vocês vão entender o que é uma exceção. Então, num caso específico que, apesar de todas as regulações e das necessidades, às vezes a gente tem que tomar algumas decisões duras, de às vezes segurar alguma execução por 1 ou 2 minutos, porque pode impactar e pode impactar muito uma empresa. E essa empresa no qual eu estou falando, a gente estava prestes a entrar ali, fazer um anúncio de mercado, de poder entrar de capital aberto e tudo mais. E nós estávamos ali com todo o processo definido para que a inteligência artificial executasse o que nós ensinamos ela a executar. Só que ali foi necessário uma exceção, não de omitir, não de esconder nada, mas criar uma exceção, mudar o processo, entender como funciona. Então, percebam que sempre, a gente tem que entender que existem exceções e que a inteligência artificial está lá como apoio, porque nem sempre aquilo que ela foi feita para executar é aquilo que você quer executar naquele momento específico. Então, nós costumamos falar da Splunk, está lá como para te ajudar. Se você tem processos definidos, ajuda muito, mas sempre quem dá o aval vai ter que ser uma pessoa, sempre, ou no início ou no fim do processo. De ponta a ponta é muito complicado. Inclusive, para pensar, se a gente tivesse a inteligência artificial atacando e defendendo, acho que todo mundo aqui está de acordo, seria um ciclo incansável. Porque, já que todo mundo acha que ela aprende sozinha tudo, que ela faz tudo sozinha, então ela ia aprender como atacar um sistema, o sistema ia aprender como defender, e o sistema ia aprender como atacar, e ia aprender como... E nós só íamos ficar assistindo aquele jogo de tênis ou de ping-pong. Ping-pong não, né? Que é profissional,
vai lançar uma cadeira aqui em mim, tênis de mesa. Né? Então, ia ficar assistindo aquele tênis de mesa eternamente. Então, é muito importante entender o papel da inteligência artificial nos processos. Beleza, pessoal? Então, cerca de 84%, né, pessoal, das organizações, elas estão melhorando, né, e está como prioridade. Então, é prioridade a performance, né, melhorar. O que eu disse lá atrás é um fato. As empresas já têm um SOC, elas já estão preparadas, elas já têm aquilo. O que nós precisamos fazer é definir processos e entender onde vai encaixar cada um deles. Então, tem várias coisas que acontecem aqui de uma forma geral. Tá? Cada um desses quadradinhos. Então, quais são os casos de uso, Rafael? Infinitos. Né? Afinal de contas, esse é o nosso principal papel aqui como empresa também. Transformar dados e transformar informações em inteligência. Então, vocês podem ver que ali no central... Deixa eu ver se é esse botão aqui. Não. Como vocês podem ver ali, AI Guided, ou seja, guiado por inteligência artificial, tá, pessoal? Ela não é dona desse escopo aqui como um todo. Então, a gente tem vários probleminhas. Nós temos vários probleminhas que nós vamos falar aqui, que é importante a gente ter cuidado para evitar não cair, tá bom? Nisso. Então, é muito importante vocês entenderem que existe tudo isso, tá? É necessário unificar hoje, essa é uma mensagem que a gente passa para vocês sabem muito bem disso, é necessário unificar, porque se nós não unificarmos as coisas, começa a ter várias ferramentas, vários times trabalhando, e para quem viu, eu conheço algumas empresas que têm um alto incentivo à inteligência artificial, então você tem várias equipes trabalhando com inteligência artificial, cada uma desenvolvendo no seu modelo, não tem um parâmetro, muitas das vezes, se não organizar de forma correta, e aí a gente tem uns problemas que nós vamos citar aqui também. Tá? Então, ela permite a automação de processo de detecção de ameaças, melhora, reduz tudo, mas, conforme eu falei, a gente precisa ver se nós precisamos ver e entender se estamos preparados. E como que nós sabemos se nós estamos preparados? Primeiro, a gente precisa entender como que está essa tendência. Porque isso daqui, inteligência artificial não é um Bitcoin, que ele vai flutuar, que ele vai subir, depois vai descer, aí vai aparecer o especialista falar que vai subir muito, aí aparece o especialista falar que desce, não é assim. Não é uma criptomoeda que a gente simplesmente vai chutar se vai pegar ou não, a gente tem que entender a tendência. E olha só, pessoal, se a gente for olhar aqui, a gente consegue ver que a adoção de inteligência artificial em cyber tem aumentado consideravelmente. Esse gráfico aqui a gente está fazendo de 2020 até 2023 e aumentou cerca de 85%. A gente vê que não é só uma tendência, é uma realidade. É uma realidade. A gente precisa falar sobre inteligência artificial. Tá? Só que aí vem não os problemas, mas vem os desafios. Existem alguns pequenos desafios, né, como privacidade. Né? A inteligência artificial... quem se sente seguro em falar que a inteligência artificial pode ter 100% da responsabilidade de tratar os dados do seu cliente? Então, nós estamos na mesma página. Não tem como. Não tem como você dizer que a inteligência artificial você pode confiar 100% nela para dizer o que é confidencial ou não para o seu cliente. Dizer o que é importante ou não. Com o tempo, a gente começou a perceber que os valores mudam. Antigamente, quando uma máquina era infectada, qual que era o problema principal? Era a máquina, era o disco, era isso. A gente preocupava mais com hardware. Depois a gente começou a pensar com software. Depois a gente começou a pensar mais com pessoas. Então, quando uma máquina é atacada, não é o problema dos arquivos serem criptografados só. Eu falo isso daí pelo meu pai. Vou dar um exemplo prático. Acho que o que faz as pessoas conectarem e entender é isso. Um exemplo do meu pai. Meu pai, infelizmente, né, aquela coisa, ô filho, me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda ali, só que aprendendo muito, já é um senhor de idade avançada, e ele se aventurando, o qual eu extremamente encorajo a todos os senhores ou senhoras a mexerem na internet, independente, a gente não tem que fazer terrorismo com ninguém, né? A gente tem que incentivar as pessoas a sempre aprenderem algo novo, mas infelizmente fez parte do processo ali, ele clicou onde não deveria, através de um phishing de e-mail e teve dados criptografados. E ele não perdeu uma máquina, não quero ligar para a máquina. Hoje em dia o computador é tão acessível, a gente sabe disso. O computador está na mão do nosso celular, mas ele perdeu fotos muito importantes comigo, com a pessoa, a última foto com o pai dele, talvez, que ele tinha digitalizado, alguma coisa. Então, a gente começa a entender o valor. Então, quem sou eu para dizer o que é importante e o que é crítico para o meu pai? E será o que é importante e crítico para ele é para mim também? Nem sempre. Tá? Então, a gente tem que pensar caso a caso.
Então, a inteligência artificial, novamente, está aí para nos ajudar, mas nós precisamos ser muito críticos quando a gente estiver utilizando para entender quais são os dados críticos. Então, alerta e orientação. Quer implementar inteligência artificial na sua empresa? Fale com os setores. Façam um levantamento. Entendam qual é o caso de uso. Entenda o que é crítico. Entenda quais são os principais problemas que você pode ter caso a inteligência artificial venha interferir no processo. Isso é muito importante. Budget, porque a gente sabe que o budget não aparece do nada. Tem gente que fala, não, sofre um ataque cibernético para você ver se o budget não aparece do nada. Do nada? Do nada não, Do nada não tem como aparecer, Essa conta vai sair cara depois, Então, a gente sabe como é que é. Então, o budget, para muita gente que acha que inteligência artificial é só aquilo que é só o chat GPT, está muito enganado. Quando você está implementando em casa, quando você está implementando na empresa, exige infraestrutura, exige várias coisas. Regulamentações. Então, estou criando algo. A importância de você estar alinhado com o time de compliance, com o time de legal da sua empresa. Às vezes parece uma coisa simples. Às vezes parece só um aplicativo com inteligência artificial que você está criando. Mas será que isso vai infringir alguma lei? Está alinhado com as diretrizes da empresa? Você está falando com as pessoas e com os departamentos responsáveis para entender se aquilo realmente está caminhando da forma que deveria estar, ou se está dando um passo para trás, ou se você está infringindo alguma lei? Então, isso é muito importante também, Então, falem com os setores, entendam o que é crítico, preparem o budget, entendam as regulamentações e, por último, recursos, eu tenho também, assim, a gente vê hoje em dia, eu tenho a oportunidade de falar com algumas crianças e orientá-las, algumas delas, e elas acham, olha, tiozão, quer saber de uma coisa? Eu estou manjando desse negócio de inteligência artificial, hein? Porque ele tem um chat GPT, ou porque ele cria aquela apresentação lá no site de gratuito e tal, e a gente sabe que vai bem mais além disso, Então, recursos, pessoas capacitadas, pessoas que tenham credenciais para mexer com inteligência artificial. Porque, geralmente, se você investir em pessoas, geralmente não, vou arrisco dizer que 100% das vezes, se você investir em pessoas altamente capacitadas, alinhadas com a moral, com a ética e com as coisas que a empresa precisa fazer, todo o resto a gente consegue alinhar. Você não vai ter problema com regulamentações, você não vai ter problema com privacidade, o budget vai fazer sentido, porque o budget só faz sentido quando você tem um retorno, porque nenhuma empresa está rasgando dinheiro, jogando dinheiro para o alto, não é verdade? Então, tudo isso faz parte do processo. Então, aqui a gente tem alguns dos casos de uso, os principais casos de uso que a gente coloca, e é importante que vocês entendam que dentro de todos esses casos de uso, é muito importante que vocês coloquem as pessoas em primeiro lugar, para que elas façam o alinhamento. A biometria comportamental, gerenciamento de vulnerabilidades, análise preditiva. Quer ver uma coisa também, um exemplo prático de alinhar de processos com inteligência artificial. Configuraram a inteligência artificial para fazer o scan de vulnerabilidade e corrigir uma vulnerabilidade de um dispositivo que, acreditem, o Windows 2000 ainda roda hoje e quem trabalha em infraestrutura crítica sabe do que eu estou falando. Só que o negócio é o seguinte, eu vou fazer a gestão de peças, a inteligência artificial entendeu que eu precisava fazer a correção de algumas vulnerabilidades que existem naquele sistema. Só que assim, para eu fazer a correção, custa $10.000, certo? Só que se eu fizer a atualização, vai deixar de ser compatível com um sistema que custa $100 milhões. A inteligência artificial está apta a tomar essa decisão por você? Deveria existir um processo para validar se aquilo está funcionando da forma que deveria funcionar, se é necessário fazer. Entendam que, através desse exemplo que eu dei, que nem sempre o que parece certo é realmente o que precisa ser feito. Então, inteligência artificial, de novo, pessoal, está aí para ajudar. Mas precisa ser tomado, quem tem que orientá-la, AI guided, Então, assim, é guiado pela inteligência artificial, mas quem vai guiar ela, a inteligência artificial vai guiar todos os processos, Mas você que tem que falar para ela qual o momento certo de fazer e como fazer, não pode falhar. Se isso acontecer, o prejuízo pode ser muito grande. E eu estou dando alguns exemplos, pessoal. Mas Rafael, será que gestão de vulnerabilidades tem a ver com inteligência artificial? Pessoal,
desmistifique a inteligência artificial, detecção de comportamento, isso tudo já está evoluindo, não tenho dúvidas disso, né? Acho que seria extrema ignorância da minha parte falar que não está evoluindo e que realmente não tem nada relacionado a isso. Mas, e tem embarcado lá uma inteligência artificial e a minha ideia é essa. Minha ideia é correlacionar aquilo que para muita gente parece ser um monstro de 7 cabeças com os processos simples que a gente tem hoje no dia a dia. Esse é o nosso trabalho para falar com os clientes, porque muitas das vezes a gente precisa falar o que é necessário, o que precisa, né? E a gente precisa mostrar para eles onde estão as principais falhas, né? Então, aqui pessoal, alguns dos principais riscos de ataque à IA, gostaria que vocês, caso vocês queiram pesquisar um pouquinho mais, eu acho muito importante, infelizmente a gente não tem tempo, mas eu achei importante colocar aqui, porque é um pouquinho mais avançado e técnico, falando sobre os modelos. Então, quando a gente está usando inteligência artificial para a segurança cibernética, ou nos modelos que a gente possui hoje em dia, existem os principais fatores. Envenenamento de dados, pessoal, Splunk. Quem passou no nosso stand e ouviu eu falando uma coisa, o que é o Splunk? É o CIEM? Não, o CIEM faz parte do nosso portfólio. É um produto, nós somos uma plataforma de dados. Logo, se eu tenho dados envenenados aqui, eu posso prejudicar muito. Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. Tem empresas do setor financeiro que utilizam a nossa ferramenta para fazer análise de crédito, para poder liberar crédito ou não para as pessoas, ou para poder fazer uma coisa ou outra mais crítica, ou até mesmo para identificar o que é uma possível fraude ou não. Se o modelo de inteligência artificial que eu criei está suscetível a esse tipo de ataque, eu posso envenenar a ferramenta e trazer essas informações e elas já serem geridas pela Splunk com esses dados envenenados. Com main the middle lá, com uma pessoa no meio, transformando esses dados em algo prejudicial. E o crédito vai ser liberado para quem não deveria, a fraude não vai ser detectada onde deveria ser detectada, e por aí vai. Tá bom? Então, isso é só um dos exemplos que nós temos aqui, mas existem muitos outros, tá? E acreditem, o brasileiro, ele é super capaz. Nós somos o país número 1 em phishing. Quando alguém vem falar de antifraude, pessoal, inteligência artificial para antifraude aqui no Brasil, vou usar as palavras de um amigo meu que trabalha comigo na Splunk. Ele fala, Rafa, Brasil é Champions League, amigo, não é Série B. Quando vem alguém de fora falar de antifraude para brasileiro, fala, amigão, pelo amor de Deus, minha tataravó fazia isso daí via fax. Você está de brincadeira? Né? Então, pessoal, não existe um potencial muito grande das pessoas correrem esse risco aqui quando estiver implementando um modelo de inteligência artificial. Estejam atentos, tá bom? Pessoal, e por último, como estar preparado para usar inteligência artificial? Aqui vão algumas dicas muito importantes. Investir em uma infra robusta, on-premises, cloud, não vamos entrar nisso agora, mas é necessário muito uma infraestrutura robusta, tá? Para quem está achando que sai barato, entre aspas, que não existe um custo de recursos ali, máquina, né, computacional, para ter tanta inteligência assim, para tomar decisões, sejam elas importantes ou não, está muito equivocado. Então, se isso não estava no seu budget, opa, volta uma página aí, podemos falar sobre budget? É importante, tá? Porque a infraestrutura robusta será necessária. Desenvolver uma equipe qualificada que falamos, garantir dados de alta qualidade, você sabe o que você quer? Não pense em inteligência artificial como um meio, pensa como um fim. Se você falar que eu quero usar, por que você precisa da inteligência artificial? Porque eu quero usar ela para criar os melhores dashboards da minha vida. Talvez isso funcione para uma entrevista de emprego, mas será que para o C-Level vai funcionar? Será que para o cara que vai liberar a verba ali faz sentido? Ele vai falar, meu amigo, tá, esses dashboards vão me trazer o quê? Vai me dar visibilidade? Lembra o primeiro slide? Vai me dar visibilidade do que eu não tenho hoje? Vai me trazer um retorno de investimento que eu preciso? Então, por favor, desenvolvam, né, pessoas qualificadas e dados de alta qualidade. Integrar soluções de IA, então tem tudo isso também, pessoal. Legal, estou desenvolvendo um modelo aqui, mas e os produtos e as soluções que vocês já têm hoje? O que você já tem hoje faz sentido? Pode ser integrado com esse seu novo modelo, senão ele vai virar lá um lobo solitário e não vai ter nada que possa se integrar com ele. Tá? Implementar uma governança ética, estabelecer protocolos de resposta a incidentes, muito importante, conforme nós falamos e demos alguns exemplos, e por fim, processo contínuo de monitoração e melhora. Tá? Sempre visando melhorar, tentando entender, isso está me ajudando com o quê no final? Está me ajudando a identificar mais riscos,
a reduzir os riscos da empresa, a ter um tempo de resposta mais rápido, seja por uma aplicação ou por uma resposta de incidente, está me ajudando a identificar melhor, então sempre no resultado e não, pessoal, nos meios, mas sim no fim, ok? Essa era a minha apresentação, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado.